Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Doc, o doutor das crianças, e este é o Clube da Saúde Infantil. Aqui a gente aprende e descobre que crescer com saúde é mais legal. Hoje vamos falar de um assunto muito importante: como dar comida para os bebês para evitar alergias. Vocês sabiam que as recomendações sobre quando dar certos alimentos para os bebês mudaram completamente nos últimos anos? Isso mesmo! O que os médicos achavam certo antes, hoje eles descobriram que é melhor fazer diferente. Até uns 20 anos atrás, os médicos diziam para as famílias esperarem muito tempo antes de dar certos alimentos para os bebês, como amendoim, ovo, peixe e leite. Eles achavam que isso ia evitar alergias, mas aconteceu o contrário. Durante esse tempo, as alergias aumentaram muito. Foi então que os cientistas começaram a investigar melhor e descobriram algo surpreendente. Dar esses alimentos mais cedo, quando o bebê ainda é pequeno, pode ajudar a evitar alergias. Lembram do Léo, aquele menino que sempre pergunta tudo? Ele me contou que sua mãe ficou confusa quando a médica disse para dar amendoim para o irmãozinho dele com apenas 6 meses. Mas Doc, a vovó disse que isso dá alergia. Foi aí que expliquei para ele essa grande mudança. Mas por que dar comida cedo ajuda a evitar alergias? Vamos entender como funciona o corpinho do bebê. Imaginem que o sistema de defesa do corpo, chamado sistema imunológico, é como uma escolinha. Nos primeiros meses e anos de vida, essa escolinha está aprendendo o que é perigoso e o que não é. Quando apresentamos os alimentos para o bebê nessa fase de aprendizado, o corpinho dele aprende que aquela comida é amiga, não inimiga. É como se o corpo dissesse: "Ah, esse amendoim aqui é comida, não preciso atacar ele." Essa fase especial de aprendizado acontece mais ou menos entre 4 e 11 meses de idade. É como uma janela que fica aberta por um tempinho e depois vai fechando. Por isso é tão importante apresentar os alimentos nesse período. Agora, vamos falar de um estudo muito importante chamado LEAP. Não é sobre pular, é a sigla em inglês para Aprendendo Cedo sobre Alergia a Amendoim. Esse estudo mudou tudo. Os cientistas dividiram bebês com risco de ter alergia em 2 grupos. Um grupo comeu amendoim regularmente desde pequeno e o outro não comeu amendoim. Quando as crianças chegaram aos 5 anos, o resultado foi impressionante. As crianças que comeram amendoim desde cedo tiveram muito menos alergia. A redução foi de mais de 80%. Isso é como se em cada 10 crianças que teriam alergia, 8 foram protegidas só por comerem amendoim desde pequenas. Outros estudos parecidos mostraram o mesmo com ovo e outros alimentos. A mensagem ficou clara: não devemos mais adiar esses alimentos. Mas calma, não é simplesmente dar qualquer comida de qualquer jeito para o bebê. Vamos falar de como fazer isso direitinho. Primeiro, o leite materno continua sendo o melhor alimento para os bebês até 6 meses, sem precisar de nada mais. Depois dos 6 meses, começamos a introduzir outros alimentos, mas mantendo o leite materno. A Nina, aquela menina esperta que conhecemos, me perguntou uma vez: "Doc, mas como a mamãe vai saber se meu irmãozinho está pronto para comer outras comidas?" Boa pergunta, Nina. O bebê está pronto quando consegue sentar com apoio, mostra interesse pela comida e já não empurra o alimento para fora da boca com a língua. E quais são esses alimentos que podem causar alergia e que não devemos mais adiar? Os principais são amendoim, castanhas, ovo, leite de vaca, trigo, peixe e frutos do mar. Mas atenção, eles devem ser dados na forma certa para o bebê. Por exemplo, amendoim nunca deve ser dado inteiro para bebês porque pode causar engasgo. O jeito certo é dar pasta de amendoim, uma pontinha de colher misturada com fruta ou outro alimento que o bebê já come. O ovo deve ser bem cozido no começo. Peixe sem espinhas e bem cozido. E sempre começar com quantidades pequenas, aumentando aos poucos. Agora, tem um ponto muito importante. Bebês com alto risco de alergia precisam de cuidados especiais. Mas quem são esses bebês de alto risco? São bebês que têm dermatite atópica grave, aquela alergia de pele com muita coceira, ou que já tiveram alguma reação alérgica a algum alimento, ou que tem pai, mãe ou irmão com alergia alimentar grave. Para esses bebês é importante conversar com o médico antes de introduzir alimentos como amendoim e ovo. O médico pode até recomendar fazer isso em ambiente hospitalar, só por segurança. E tem mais uma coisa que ajuda a prevenir alergias: o microbioma intestinal. Opa, nome difícil, né? Vamos simplificar. No intestino de todo mundo moram trilhões de bichinhos microscópicos, a maioria muito boazinha, que ajuda na digestão e no sistema de defesa. Pense no intestino como um jardim. Quando temos bactérias boas, é como ter um jardim cheio de flores bonitas. Essas florzinhas ajudam a ensinar o sistema de defesa do corpo a não exagerar nas reações, evitando alergias. E como cuidamos dessas bactérias boas? O leite materno é o melhor alimento para elas.
Ele tem substâncias especiais que só a mamãe produz, chamadas oligossacarídeos, que são como adubo para as bactérias boas crescerem. Além disso, nascer de parto normal, evitar antibióticos sem necessidade e ter uma alimentação variada ajudam a ter um jardim intestinal saudável. Vamos falar agora sobre como introduzir esses alimentos na prática. É mais simples do que parece. Primeiro, escolha um momento tranquilo do dia, preferencialmente pela manhã. Assim, se houver alguma reação, você pode observar o bebê durante o dia. Segundo, comece com uma quantidade muito pequena, tipo a pontinha da colher. Terceiro, misture com um alimento que o bebê já conhece e gosta. Quarto, observe por 2 dias antes de introduzir outro alimento novo. E como saber se o bebê está tendo uma reação alérgica? Fiquem atentos a sintomas como vermelhidão ao redor da boca, manchas vermelhas pelo corpo, vômitos, diarreia, tosse ou dificuldade para respirar. Se notar qualquer um desses sinais, procure ajuda médica. Mas não fiquem assustados. Lembrem-se que dar esses alimentos cedo é justamente para evitar alergias, e a grande maioria dos bebês não terá nenhum problema. Aqui no Brasil, estudos mostram que entre 6% e 8% das crianças pequenas têm alguma alergia alimentar. Isso significa que de cada 100 crianças, cerca de 6 a 8 têm alergia a algum alimento. Os alimentos que mais causam alergia por aqui são leite de vaca, ovo, trigo e, em adultos, os frutos do mar. É interessante que no Brasil temos menos alergia a amendoim do que em países como Estados Unidos e Austrália, mas mesmo assim a prevenção é importante. Uma coisa interessante é que crianças que moram em fazendas ou têm contato com animais desde cedo parecem ter menos alergias. Isso provavelmente acontece porque elas têm contato com mais tipos de bactérias, o que ajuda o sistema de defesa a se desenvolver melhor. E para bebês que já desenvolveram alguma alergia, existem tratamentos novos que estão ajudando muito. Um deles é a imunoterapia oral, onde o médico dá quantidades muito pequenas do alimento que causa alergia, aumentando bem devagar ao longo do tempo até que o corpo aprenda a aceitar aquele alimento. É como treinar o sistema de defesa para não reagir de forma exagerada. Mas atenção! Isso só pode ser feito com acompanhamento médico. Nunca tentem em casa por conta própria. Para finalizar, vamos lembrar os pontos mais importantes que aprendemos hoje. 1. Não devemos mais adiar a introdução de alimentos potencialmente alergênicos. Pelo contrário, dar esses alimentos entre 6 e 12 meses de idade ajuda a prevenir alergias. 2. O leite materno continua sendo muito importante, tanto antes quanto durante a introdução de novos alimentos. 3. Bebês com alto risco de alergia precisam de orientação médica especial antes de começar com certos alimentos. 4. Comece com quantidades pequenas e aumente aos poucos, sempre observando se há alguma reação. 5. Um intestino saudável, com bastante bactérias boas, ajuda a prevenir alergias. E o mais importante, cada bebê é único. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Por isso, sempre converse com o médico ou médica que acompanha seu bebê para receber orientações personalizadas. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e aprendido bastante sobre como prevenir alergias alimentares nos bebês. Lembrem-se que a ciência está sempre avançando. E às vezes, o que achávamos certo ontem pode mudar com novas descobertas. O importante é estarmos sempre abertos a aprender. Se você gostou, compartilha com seus amigos e amigas e segue a gente nas redes sociais. É só procurar @Clube da Saúde Infantil, tudo junto. E tem um monte de conteúdo legal sobre saúde esperando você. Um abraço do Doc e até o próximo episódio.